E como é que surgiu esse grupo todo? Como vocês se uniram? Surgiu em meados ali de 2002. Eu frequentava muito sarau, né? Várias outras pessoas também da trupe frequentavam saraus e tal. Mas a gente não tinha banda, não tinha nada. Eu tinha uma porção de outras músicas, que estava pensando em colocar tudo num CD, e queria fazer um CD de voz e violão. Né? Aí começamos a gravar, aí eu falei, não, vou colocar um violino ali, colocar um baixo ali. Conclusão que o que era para ser voz e violão se transformou numa companhia, que é o Teatro Mágico, com músicos, atores, amigos, amigas. E desde 2003 até agora, o que a gente vem fazendo é isso, tentando sempre buscar um amadurecimento circense, filosófico, musical dentro do projeto. E já no terceiro CD. Já no terceiro CD. Esse aqui, ó. O primeiro se chama Entrada para Raros, o segundo é Segundo Ato, e o terceiro, A Sociedade do Espetáculo. E em cada álbum, a gente tem sempre pessoas novas que passam pela trupe, deixando dessa maneira, claro, a nossa constância ser a nossa própria mutação. Sempre buscando uma saúde nova para o projeto, e isso é fundamental e importante. Aquele conselho que o pai, fã de vocês, deu ali na reportagem de copiem, pirateiem, baixem, multipliquem o nosso material. Isso deu certo, né? Porque 6 milhões de músicas baixadas. Sem dúvida alguma. Na verdade, não somente a gente faz isso, né? Muitas outras pessoas no país também têm essa mesma ideia de poder compartilhar os seus trabalhos. Toda uma geração que já cresceu com essa tecnologia acessível compreende a força que é a ferramenta da internet. Né? A gente está falando de democracia na comunicação, antes de falar, na verdade, de rádio ou TV. A gente está falando de democracia na comunicação. A possibilidade da gente dialogar diretamente com o público foi fundamental, porque você tira o atravessador cultural, você consegue ficar frente a frente com quem está apoiando o seu projeto, com quem acha que faz sentido, né? Além da gente, que está fazendo tudo isso daqui. Então, é com esse espírito colaborativo que a gente continua o nosso caminho. E vocês já têm pergunta, gente? Quem é que está com o microfone? Qual foi a maior dificuldade, assim, quando vocês começaram no início? Desculpa, qual é o seu nome? Eva. Eva. Eva? Então é você? Você está muito bem, viu? Olha, tá. É o seguinte, as dificuldades, elas existem e sempre vão existir mediante o tamanho que você está, em que momento que você está. Assim, a gente passou por e passa por várias dificuldades, né? A gente compreende que, no primeiro momento, para atingir o público, era fundamental a gente tocar, conversar com esse público, tornar todo o nosso material acessível, não somente uma ou duas canções, não, todo o material. Isso não quer dizer que você está doando a sua música, fazendo uma caridade, abrindo mão do seu direito autoral, não, não é nada disso. Você está simplesmente deixando a sua música ser acessível, que era o que se a gente não fizesse isso, as pessoas mais apaixonadas pelo trabalho fariam. A pessoa iria no show, iria gostar, ia na barraquinha lá do meu pai, ia pegar o CD, ia chegar em casa, ia abrir a rede social dela. Ouçam isso, tum! Isso é o que iria acontecer, é o que acontece. E a gente, por isso, não pode dizer que isso é crime, porque nunca foi, né? Isso é troca de afetividade. Aí, ao mesmo tempo, a gente começa num outro plano, já começa, opa, agora a gente não tem mais aquele problema ali. Agora já aumentou, a gente vai tocar numa casa melhor. Pô, então agora tem outros problemas, X, Y, Z. Aí vai para outro lugar. Então a gente sempre encontra diferenças que a gente tem que, na verdade, saber ocupar esses espaços com inteligência, com tranquilidade, com paciência, para que o projeto possa ser, enfim, manifestado ali. A ideia é nunca deixar de fazer, ou não, só cabe 3, então tá bom, vamos lá, nós 3 lá, e vamos fazer, vamos passar a ideia do que se trata, essa mistura toda de poesia e circo e música. É por aí. Tem mais uma pergunta lá. Bom, meu nome é Ellen. E assim, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu sou da periferia aqui de Brasília, e eu sei que vocês são da periferia de São Paulo, como foi dito. E eu queria saber, assim, o que vocês acham que é o maior impasse, a maior dificuldade que existe hoje para a arte ser divulgada nas periferias? Porque a gente vê uma carência muito grande de arte, de cultura, de inúmeros fatores que deviam estar na periferia, mas não estão. O que a gente compreende é que ainda está muito focado nos centros, nas capitais. Quando a gente vai tocar pelo país todo, a gente percebe, às vezes, aquele teatro que fica na mão de um vereador que ele pratica o amiguismo. Você não vê um mapeamento local dos artistas, quem está fazendo o quê, independente do estilo de música. Isso acaba ficando muito à mercê a parte da cultura, cuida de festa, cuida de entretenimento. Ou então chama aqueles 2 atores aposentados da Globo para fazer uma comédia romântica no teatro local da cidade. Ele, tipo,
Então, o que a gente sente, faltam assim, algumas políticas públicas voltadas para sair um pouco realmente do centro ali e mais para as periferias, realmente as apresentações. A virada cultural, por exemplo, é uma possibilidade de levar muitas apresentações para locais que até então, de repente, aquela banda não alcançaria, ou aquela galera não iria alcançar aquela banda. Então, saraus, né? Existe, no caso, a Cooperifa, lá em São Paulo, que quem coordena é o poeta Sérgio Vaz, que para nós é uma referência como letrista, como poeta. E ali você percebe... mas como é que você, de quarta-feira, um bar que vai falar de poesia na periferia, você vai lá, é incrível. São crianças, senhores, senhoras, os jovens, todo mundo participa, e é muito bacana, é rico. Isso é fundamental, com esse olhar, com essa perspectiva de que sim, é importante a gente também como protagonista de um grupo, seja de teatro, música, o que for, a gente também sempre tentar encaminhar as apresentações para locais menos consagrados, como o centro, como as capitais são, né? Então é por aí.